Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos aprender um pouco. A vida, pessoal, ela não é um filme, a vida não é uma série, a vida não é um conto de fadas, como dizem, né? A realidade, ela muitas das vezes é dura, a realidade, ela é difícil, mas é possível vencer, é possível crescer, evoluir, conquistar, estabelecer e permanecer na presença de Deus. Porque não é fácil ter comunhão com Deus. Não é fácil a pessoa manter a comunhão dela com Deus, né? A intimidade dela com Deus não é fácil. Não é fácil. Prova disso são as inúmeras pessoas, principalmente na Igreja Universal do Reino de Deus, aonde é uma igreja de fé, aonde é uma igreja que preza a evangelização, né, a salvação da alma das pessoas, né, buscar os perdidos, aonde muitos que têm buscado os perdidos têm se perdido. Eles vão em busca de ganhar almas, têm perdido a sua alma. Eles vão em busca de resgatar o perdido e se perdem no meio do caminho, né? Então há uma grande rotatividade. A Igreja Universal, assim como todas, tem uma grande rotatividade de pessoas. Por quê? Só permanece aqueles que têm comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque o tempo que ela tem de igreja não vai fazer ela permanecer na fé, obediente e fiel. Somente o conhecimento da palavra não vai fazer ela permanecer, né? O cargo que ela tem, o título que ela tem, a autoridade que ela tem, não vai fazer ela permanecer em comunhão com Deus. Prova disso, bíblico, é Saul. Saul, ele perdeu a comunhão com Deus. Mas ele não perdeu o reinado, ele não perdeu a autoridade de rei, ele não perdeu absolutamente nada, além da comunhão que ele tinha com Deus, além da promessa, entende? Ele não perdeu, tanto que ele reinou mais de 40 anos depois, sem a presença de Deus. E assim tem muita gente. Muita gente nos dias de hoje, ela tem reinado sem a presença de Deus. Deus tem até usado aquela pessoa, assim como usou Saul naquele tempo, para ensinar Davi, porque a promessa do reinado passou para Davi. Davi tinha comunhão com Deus. Davi tinha a comunhão que Deus esperava que Saul permanecesse. Mas Davi aprendeu a como ser um rei com Saul. Com Saul. Entende? Então tem coisas que a gente aprende com o homem. Por exemplo, como se tornar um rei, a parte burocrática, a parte administrativa, a parte de como agir como rei na terra, Davi aprendeu com Saul. Agora, a parte de liderar o povo, a parte de libertar o povo, aí foi com Deus. É a comunhão dele. Então, tem muita gente que está como rei, vamos dizer assim, está como membro, está como integrante do grupo, está como líder de um grupo,
está como obreiro, está como pastor, está como bispo, enfim, não importa a liderança, o cargo, a hierarquia que esteja, por mais reconhecido que seja. Por quê? Saul era o cargo maior que existia, ele era rei. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia mandar e fazer o que ele quisesse. Ele era rei. A autoridade estava na mão dele. Mas não era uma autoridade dele. Não era mais a autoridade, vamos dizer assim, de Deus naquele lugar. Saul, ele servia a si mesmo. Saul, ele servia a si mesmo. Ele usava da autoridade de Deus para benefício próprio, né? E muitas das vezes sendo manipulado pelo diabo. Porque ele estava endemoniado. Ele estava endemoniado, perturbado. Então, muitas das vezes, as ações dele no reinado, as atitudes dele no reinado, não era conforme a vontade de Deus. Entende? Assim é hoje, não é diferente hoje. Não é diferente hoje na terra, não é diferente hoje na obra de Deus, não é diferente hoje em qualquer instituição, aonde a pessoa que tem autoridade é para servir, aonde a pessoa tem autoridade é para instruir, ensinar, fazer aquela pessoa que está embaixo crescer. Não, ela usa da autoridade que ela tem para se promover. Ela usa da autoridade que ela tem para enganar, para, enfim, para se promover. Para se promover. Ela usa da verdade para se promover. Usa da palavra de Deus para se promover. Entende? Ela não se enquadra que maior no reino dos céus é aquele que serve. E quem tem mais condição de servir? É aquele que tem autoridade ou aquele que não tem? É aquele que está em cima ou aquele que está embaixo? É aquele que tem a condição, tem o poder ou aquele que não? Mas muitas das vezes, o que acontece? Aqueles que não têm autoridade, aqueles que muitas das vezes não podem, não têm a condição, esses sim, esses servem. Esses servem de verdade e de todo o coração. Assim era com Davi. Entende? Davi, por ter comunhão com Deus, Davi, por ser um servo de Deus, ele servia a Deus atrás das malhadas. Ele servia a Deus e era fiel a Deus mesmo quando ninguém estava vendo. Mas mal Davi sabia que Deus já tinha um plano na vida dele. Deus, ele já via a infidelidade de Saul. Deus, ele já via a malícia de Saul, a prepotência de Saul. Por quê? Por que Saul caiu? Porque Saul ignorou a comunhão dele com Deus. Saul desrespeitou, vamos dizer assim, a verdade. A verdade. Saul, ele simplesmente, ele fez algo que não poderia fazer naquela época, não era permitido. Sempre antes de uma guerra, o profeta, o sacerdote, sacrificava a Deus para que viesse ter vitória. Sendo que o profeta se atrasou. Saul, por não ter mais comunhão com Deus e fazer as suas vontades, ele se achou no direito de sacrificar. Ele caiu naquela palavra: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Ele pensou que estava de pé, ele pensou que ele era alguma coisa e tomou o lugar do profeta. Porque ele vai, eu sou o rei, né? Então ele tomou o lugar do profeta e foi sacrificar. Foi sacrificar. Entende? Ao invés dele esperar. Então, pelo medo, pelo desespero, pela falta de comunhão com Deus, ele foi sacrificar para benefício próprio, porque ele não queria perder. Entende? Nisso que ele sacrificou,
o profeta chegou. E o profeta disse para ele: mas por que você fez isso? Por que você não me esperou? Ao invés dele reconhecer que ele tinha errado, ao invés dele ser humilde, porque a comunhão com Deus, ela nos faz reconhecer os nossos erros. A comunhão com Deus, ela nos coloca no nosso lugar, independente se a gente tem um título, se a gente tem um cargo, se a gente está por cima. Se a gente errou, a comunhão com Deus nos coloca por baixo, nos coloca no nosso lugar. Então era para o rei, para Saul, reconhecer o erro. Fala: não, eu sou o rei, mas eu não deveria ter feito isso. Eu fiquei com medo. Você estava demorando. Me perdoa. Me ajuda. O que eu faço? Intercede por mim. Não, ele não fez isso. Porque aqueles que não têm mais comunhão com Deus, o orgulho toma conta, a arrogância toma conta, a prepotência toma conta, e ela se agarra àquilo que ela vê. Ela se agarra ao título, ela se agarra ao cargo, ela se agarra àquilo que ela sabe fazer, ela se agarra àquilo que ela aprendeu de Deus, mas ela não se agarra mais a Deus. Ela não ouve mais a voz de Deus. Então, ali, Saul, ele deu uma desculpa. Ele tirou a culpa dele, a responsabilidade dele, e colocou a responsabilidade no profeta. Ainda culpou o profeta pelo erro dele. E vê se não é isso que acontece hoje. Muitas das vezes a pessoa erra, a pessoa peca, a pessoa falha, mas por ela estar em um cargo acima ou semelhante, ela não se dá o braço a torcer. E ela ainda culpa, responsabiliza o outro, que às vezes é menor do que ela, pelo erro dela. Aí você pensa que Deus ele não vê, né? Você pensa que Deus ele não está vendo. Você pensa que Deus ele vai honrar a pessoa simplesmente pelo cargo que ela tem, pelo título que ela tem, pelo tempo que ela tem de igreja, de obra ou de serviço. Não, Deus não olha para nada disso não, pessoal. Deus, a única coisa que Deus olha é o coração. Deus vai olhar o seu coração. Deus não vai olhar para aquilo que você fez, porque aquilo que você faz e aquilo que eu faço não é nada comparado a quem nós somos, a quem tu és, a quem eu sou. Entende? Então, para com isso de ficar se comparando ao que você faz, porque aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz para Deus, o endemoniado pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Judas, ele era um traidor. Judas era um traidor. Estava do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Andava com Jesus. Judas, ele ajudava muita gente. Ajudava os pobres. Judas estava lá. Judas era usado por Deus para ajudar muita gente. Mas a intenção de Judas não era boa. O que Judas fazia era bom. Mas a intenção de Judas não era boa. Judas fazia para si. Judas tirava proveito da ajuda que ele dava para as pessoas. Entende? Judas roubava. Assim era Judas. E Judas estava com Jesus. Mas Judas não tinha comunhão com Jesus. Judas, apesar de ouvir Jesus, não dava ouvidos a Jesus. Entende? Era Judas. Judas teve chance. Até o ponto que estavam os 12 reunidos e Jesus, ele revelou. Existe um traidor aqui. E Jesus ainda olhou para Judas, falando, se arrepende. Mas Judas não quis se arrepender. Ali era o momento de Judas reconhecer que o que ele fazia não era nada. Que o que ele fazia não se comparava a quem Jesus queria que ele se tornasse. Era para ele abrir mão. Entende? Era para ele abrir mão do cargo, abrir mão do título, abrir mão do conhecimento que ele tinha para ele se aproximar de Deus através do perdão, do arrependimento.
mas ele não quis. Ele preferiu se agarrar a um status. Ele preferiu se agarrar a um engano. Ele preferiu se agarrar a quem ele era. Não, eu sou Judas, o tesoureiro. Eu sou Judas, o que cuida das finanças. Mas ele não se agarrou a Deus. E foi o que aconteceu. Perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou erroneamente e perdeu a vida. Então assim tem sido a vida de muita gente. Tem sido a vida de muitos servos de Deus, muitos amigos de Deus, muitos filhos de Deus que com o decorrer do tempo têm se corrompido. Porque tem trocado a comunhão dela com Deus, a santidade, a comunhão, a inocência, né? A pureza do coração, né? A verdade, tem trocado a verdade. Ela prega, exige que as pessoas falem a verdade, mas ela mesma não fala mais. Ela mesma não fala. Ela pensa que ela tem o direito de não falar a verdade mais. Por ela ser alguma coisa, por ela fazer alguma coisa. Então, meu amigo, minha amiga, de verdade, não importa quem você seja. De verdade. Deus ele não vê como o homem vê. O homem vê título, vê cargo, vê autoridade e isso tem que ser respeitada. Assim como Davi respeitou. Davi ele não desrespeitou em nenhum momento a autoridade de Saul. Davi não desrespeitou. Davi ele soube se colocar no lugar dele pela comunhão que ele tinha com Deus. Davi não desrespeitou. Eu não estou falando para você que é sujeito a uma autoridade. Muitas das vezes que essa autoridade não tem mais comunhão com Deus, que é para você desrespeitar ela, que é para você afrontar ela. Não, não é isso. Não, jamais, não é isso. É para você orar por ela. Orar por essa autoridade que infelizmente não está fazendo bom uso da autoridade que tem, do conhecimento que tem da palavra de Deus, em benefício do reino de Deus, em benefício dos menos favorecidos. E ao invés disso, usa a autoridade, usa o conhecimento da palavra de Deus para benefício próprio, assim como Judas, assim como Saul. Entende? Assim como aquele profeta também, se eu não me engano, Eli, que ele acobertava o erro, as falhas dos filhos. Os filhos pecavam, erravam, e ao invés dele repreender, dele punir, os filhos não, ele usava da autoridade que tinha para passar a mão na cabeça dos filhos. E o que aconteceu com ele? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Mas em nenhum momento, acho que foi Samuel, em nenhum momento Samuel ele foi contra ele. Pelo contrário, Samuel aprendeu com Eli, porque Eli, ele tinha a experiência, mas ele não tinha mais comunhão. Samuel, ele era tão inexperiente, que quando Deus chamou Samuel, Samuel não entendeu. Samuel, ele pensava que era Eli. Mas pelo coração de Samuel, Deus não queria que Samuel ele tivesse comunhão com Eli. Deus queria que Samuel tivesse comunhão direto com ele. Entende? Mas foi Eli, mesmo sem comunhão com Deus, pela experiência, pelo que já tinha vivido, pelo que já tinha passado, ele ensinou Samuel. Ó, quando você ouvir a voz novamente, você diz, eis-me aqui. Tipo assim, ele ensinou Samuel a dizer, eis-me aqui. Mas ele mesmo já não dizia mais, porque Deus já não o chamava. Deus já não o chamava mais. Por causa do coração, por causa da malícia, por causa da prepotência, da arrogância, de se achar alguém em alguma coisa, por causa de um tempo, de um título, de um conhecimento, de um cargo. E o que aconteceu? Mesmo com todo o tempo de servidão, mesmo com o cargo, mesmo perdeu. E perdeu tragicamente, porque morreu caindo de uma cadeira, quebrou o pescoço. E quem assumiu o lugar? Samuel. Então, pessoal, nós não devemos brincar com a obra de Deus.
Nós não devemos brincar com o reino de Deus. Nós não devemos brincar com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui para você de maneira nenhuma, entenda, desrespeitar, afrontar, não, nenhuma autoridade, porque elas não foram feitas para isso. Elas foram feitas para ser obedecidas, né? Mas desde que essa autoridade esteja conforme a palavra de Deus. Se o que a pessoa está falando não estiver conforme a palavra de Deus e o Espírito Santo não está confirmando no seu coração, simplesmente não obedeça, só isso. Não precisa ter contenda, não, só não obedecer. E se você está dentro de uma instituição, se você está dentro de um grupo, saiba que você vai sofrer consequência, saiba que você vai sofrer perseguição, saiba que você vai sofrer retaliação. Isso é normal, isso é normal. Mas se você estiver na fé, no Espírito, e o teu coração for segundo o coração de Deus, assim como o de Davi, não tem problema. Deus vai te justificar. Deus ele vai te honrar. Assim como honrou, tem honrado e sempre honrará. Entende? Então, vigia. Porque o mais importante é a sua comunhão com Deus. É a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque é isso que vai garantir a sua salvação. É isso que vai garantir a sua eternidade. É isso que vai garantir a resposta que você espera de verdade. Porque quantos foram os bispos, os pastores, os obreiros, os membros da Universal, e seja de qualquer instituição, né? Outras instituições, o nome muda, é apóstolo, é presbítero, é diácono, eu não sei, muda de doutrina para doutrina, mas para Deus isso nada importa. O que importa é o reino, é se você é um cidadão do reino de Deus, é se você está dentro do reino. É por isso que Deus fala sobre servo. O servo serve ao rei. É por isso que Deus fala de amigo, amigos do rei. É por isso que Deus fala de filhos, filhos do rei. Você está dentro do reinado, crescendo a sua comunhão. Entende? Você não está preso a nada e nem a ninguém. Você não está preso a cargo, a título. Pelo contrário, você está preso a uma responsabilidade. Se Deus te confiou um cargo, se Deus te confiou um título, é uma responsabilidade a mais que você vai ter para servir, não para ser servido, para sacrificar, não para sacrificarem por você, para você se doar, não para se doarem para você e por você. Tudo que a gente faz é para Jesus, é por Jesus e é com Jesus. Não é por nós e nem para nós. Então não se agarre aquilo que você vê. Olhe para o seu coração. Olhe para a intenção do seu coração, porque muitas pessoas não estão percebendo o coração. Olhe para o seu coração. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Não é guardar o título, não é guardar o cargo, não é guardar nada disso não. Porque Deus muitas das vezes tem coisas maiores para você. Maior do que um título, maior do que um cargo. Entende? E aqui, ó, a base de tudo que foi dito aqui, a base de tudo que foi falado sobre comunhão com Deus, e comunhão com Deus é muito individual, pessoal. Comunhão com Deus não é muito individual, é totalmente individual. Eu tenho a minha comunhão com Deus, você tem a sua. Não tem como você se modelar em mim na comunhão que eu tenho com Deus. Por quê? Porque a base é o coração. A base é a intenção. Você não sabe aquilo que eu penso, você não sabe a intenção do meu coração. Então não tem como você modelar a minha comunhão com Deus. Mas tem como você ter a sua comunhão com Deus. Tem como você ter a sua, baseado no que está escrito. Entende? Não tem como. Dá para você modelar fé, dá para você modelar cargo, título, forma de agir, dá para você modelar um montão de coisa. Dá para você modelar um montão de coisa. Mas comunhão com Deus não dá.
Porque comunhão com Deus tem a ver com a intenção do coração. E cada um tem a sua. Tem que guardar o seu. Porque a intenção de Deus é que você se aproxime dele. A intenção do diabo é que você se distancie dele. A intenção de Deus é que você se agarre à verdade e à humildade. Porque quando você errar, por mais que você venha pensar que está de pé, você vai reconhecer e vai se humilhar diante de Deus e confessar diante das pessoas, independente do seu cargo, título e responsabilidade. Agora, se no coração há um orgulho, há mentira, um medo, a prepotência, a arrogância, aí já era. Aí a pessoa não vai se sujeitar, não, e infelizmente ela vai cair como muitos caíram. Entende? Pode vir aqui, filho. Então aqui, ó, esse é o meu filho. Eu tenho comunhão com ele, né? Ele tem comunhão comigo. É o pai tendo comunhão com o filho. E independente, se ele cresça, se ele venha se tornar um juiz, uma autoridade, independente do conhecimento que ele tenha, independente do cargo que ele tenha, a minha comunhão com ele e a comunhão dele comigo não vai mudar. Para mim, ele não vai ser o doutor Leonardo, o juiz da comarca não sei o quê, ou o médico fulano de tal, ou caso se ele quiser ser pastor, ou bispo, ele vai ser sim senhor bispo. Não, para mim ele vai ser o meu filho. Entende? É o meu filho, caramba. É o meu filho. Ele não vai ser o bispo tal. Não, é meu filho. Meu filhão. Né, filho? rapaz. Vai ser o meu filhão. Entende? A comunhão que ele tem comigo. Independente do que ele faça, independente do que ele realize, o importante é quem ele é. É quem ele é. Então assim é Deus. Assim é Deus. Não é que aquilo que você faz, aquilo que você é aqui na terra, não seja importante. Não, é extremamente importante. Mas tudo isso é para que você venha ouvir e obedecer o Pai. Para que você venha usar daquilo que você tem e daquilo que você se tornou para ajudar outras pessoas, para levantá-las. Entende? Então, nós temos que ter a comunhão com Deus. E a comunhão que eu tenho com Ele e Ele para comigo é única. Não tem como ninguém imitar. Não tem como ninguém imitar. Porque Ele tem um coração. Entende? E se eu tivesse outro filho, seria a comunhão com o outro. Entende? Cada um seria de uma forma. Então, guarde o seu coração. E guarde a sua comunhão com Deus. Aqui, ó. Pode ir aí? Pode ir. Aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está escrito, ó. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Então, Deus é a própria fidelidade. Se a gente não tiver uma comunhão com Deus, por mais que a gente pense que está sendo fiel, nós não vamos estar sendo. Porque fiel é Deus. Deus é fiel. O homem, na sua natureza terrena, é infiel. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus. Então nós fomos chamados para ter comunhão primeiro com Jesus. Primeiro. Então, se eu não tiver comunhão com Jesus, do que vai adiantar? É por isso que está escrito, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente que ela até usa o conhecimento que ela tem, o cargo que ela tem, o título que ela tem, muitas das vezes por obrigação, para não perder o que tem, porque vive da obra de Deus, vive do sustento da obra de Deus, e se ela abandonar a obra de Deus, ela não sabe o que fazer e nem para onde ir. Então, ela mesmo sem comunhão com Deus, ela está ali a serviço de Deus.
Ela ensina as pessoas a terem comunhão com Deus, mas ela mesma não tem mais. Tem aqui, ó. Foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, se aquela pessoa que está como autoridade, ela não tiver comunhão com Cristo Jesus, do que adianta ela ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a palavra de Deus diz do que adianta ganhar o mundo inteiro, muita gente remete a quem está no mundo, a quem está conquistando financeiramente, sabe? Se divertindo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não, essa palavra é para aqueles que servem a Deus também. É para aqueles que estão dentro das igrejas, que estão com cargo, título, tem até um conhecimento, mas não tem mais comunhão com Deus. Elas ganham o mundo inteiro, mas elas perdem a sua própria alma. Entende? Então, se autoexamine. Se autoexamine. E não olhe para cargo, porque de repente você está ouvindo esse áudio, esse vídeo, e você é um bispo, pô. Você está como bispo, né? Você não é bispo, você está como bispo. Né? Você tem a autoridade, você tem o cargo, você tem o conhecimento de um bispo. Mas você já não tem um coração mais de um. Tem? Então, está como bispo, está como pastor, está como obreiro. E você diz assim, quem é ele? Quem é ele para estar falando isso? Quem é ele? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu não sou ninguém diante da palavra de Deus. Eu sou servo, eu sou amigo, eu sou filho. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Eu sou servo, servo eu sou. Eu sou amigo, amigo eu sou. Eu sou filho, filho eu sou. Agora, o restante eu não sou nada. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou na Igreja Universal, amanhã eu não posso estar. Hoje eu estou como obreiro, amanhã eu não posso estar. É um estado. Eu estou. Agora, para onde eu vou e como que eu vou ficar, aí, Deus ele vai me revelar. Deus ele vai me revelar. Então, o que nós somos aqui na Terra é um estado. Você está. Pode mudar. É que nem o Bispo Macedo. O Bispo Macedo, ele estava em outra igreja. Ele estava. Ele estava por baixo. Ninguém queria dar ouvido a ele. Ele estava. Hoje ele está. Estar. Não é. Estar como líder da Igreja Universal. Porque quem é líder da Igreja Universal não é o Bispo Macedo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o líder das igrejas aqui na Terra não é homem. Não é homem, não é título, não é cargo, não é placa de... Não, o líder é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o líder das igrejas. E a igreja não é a placa, não é a denominação. A igreja sou eu, é você. A igreja é os corações contritos. A igreja são os corações limpos. A igreja são aqueles que são lavados, remidos no sangue de Jesus, porque tem a comunhão com Ele. E aonde esse sangue purifica todo dia. Então está aqui, ó, fiel é Deus. Fiel é Deus. Pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus. Então você não foi chamado para a Igreja Universal. Você não foi chamado para ser bispo, pastor, obreiro. Não, é muito mais do que isso. Você não foi chamado para ser da Assembleia Batista, seja qual for. Isso não importa, para Deus isso não importa. Isso importa para as pessoas, importa para o diabo. Para Deus não importa. Para Deus não importa. Para Deus o que importa é o seu coração. Para Deus o que importa é se você está no reino de Deus. Para Deus, o que importa é se você tem comunhão com Jesus. Jesus ele não veio aqui na terra para pregar denominação, para pregar religião.
Se Jesus tivesse religião, ele seria judeu. Ai, caramba, muita gente não entende, cara. Então para com isso. Para de se achar alguém ou alguma coisa. Para de bater no peito e falar que eu sou melhor, a minha igreja é melhor. A igreja de Cristo é uma só, irmão. Ai, ai. Eu já estou entrando em outro assunto. Deixa quieto aqui só no comunhão. Na hora que a pessoa começar a ter comunhão com Deus, ela vai entender dessas outras coisas. Entende? Então, tenha comunhão com Deus. E não olhe para o que a pessoa tem, ou para o que a pessoa faz, ou para o cargo e título que ela carrega. Olhe para quem ela é. Olhe para a intenção do coração. Eu ouço todo mundo, mas eu só dou ouvido àquilo que o Espírito Santo fala através das pessoas. Não importa se a pessoa é um bispo ou se é uma criança que vem falar comigo. Pode ser uma criança. Pode ser um jovem novo entrando na igreja. Eu vou ouvir. Agora, se eu vou dar ouvido, vai depender do que ela está falando. Se está vindo direto do coração de Deus através dela ou não. Entende? Então tem muita gente que fica se agarrando a tempo, de igreja, a cargo, a título, e Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas improváveis para falar com ela, para alertar ela, e ela não dá ouvido, porque o coração dela já não está mais limpo. Ela se acha, sabe? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque não é de hoje que muita gente tem caído repentinamente. Ah, mas fulano caiu, estava tão firme. Não, ele já estava caído há muitos anos. Entende? Ele que não viu. Aliás, ele que não quis ver, porque Deus mostrou. Então fique atento ao seu coração. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Entende? Se tiver que entregar cargo, entregue. Faça o que tem que fazer, mas não perca a comunhão que Deus quer ter com você. Fechou? Deus te abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e tamo junto. Tchau, tchau.